Olá, bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma aula de geografia? Hoje nós iremos estudar dois assuntos. O primeiro é Brasil Clima e o segundo é Brasil Vegetação. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 68 e vamos começar. Clima. Clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região ao longo de um grande período de tempo, considerando as condições habituais e as oscilações ocorridas em virtude das relações entre atmosfera, hidrosfera, litosfera, geosfera e criosfera. A geosfera corresponde toda a parte sólida, interna e externa do planeta, enquanto a criosfera compreende todas as regiões da superfície terrestre cobertas por gelo ou neve, incluindo calotas polares, blocos de gelos continentais, montanhas glaciais, geleiras marítimas, lagos e rios congelados. Você sabia que a ciência que estuda os fenômenos relacionados ao clima, incluindo descrição, classificação, mudanças de natureza, evolução e formação, é a climatologia? Climatologia? Agora nós vamos saber quais são os fatores que influenciam o clima. O clima pode ser influenciado por diversos fatores, como pressão atmosférica, localização, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, umidade, precipitação e ação dos seres humanos. Agora vamos descobrir o que é que caracteriza cada um desses fatores que influenciam o nosso clima. Primeiro é a pressão atmosférica, como vocês observam na imagem aí, no vídeo. É a pressão que a atmosfera exerce em um determinado local do planeta. Em geral, as regiões mais quentes apresentam menor pressão atmosférica, enquanto nos lugares mais frios a pressão é maior. Assim, podemos concluir que, quanto maior a pressão atmosférica, mais frio será o clima, e vice-versa. A localização. Como vimos, a localização de qualquer ponto no planeta é definida pela latitude e pela longitude. Quanto menor for a latitude de um lugar, ou seja, quanto mais próximo o local for em relação à linha do Equador, mais quente ele será, já que essa região recebe mais intensamente os raios solares. Do mesmo modo, quanto maior for a latitude, menores serão as temperaturas. O próximo aqui, como a gente vê na imagem, é a altitude, que está relacionada com a altura. É a distância entre um determinado ponto do relevo e o nível do mar. Quanto mais elevado for o relevo, menor é a temperatura, portanto, mais frio é o clima. Aí na imagem vocês dão para observar bem, né? A altitude e a distância, né? Com o nível do mar. Outro fator que influencia é a maritimidade. Nas regiões mais próximas ao mar, a temperatura é amenizada pela sua presença, maritimidade, enquanto as mais distantes não recebem tal interferência, que é a continentalidade. Aí na imagem eu coloquei para vocês a comparação de um deserto, onde os raios solares eles são mais intensos, e à noite, que vocês observam aqui no deserto, à noite o calor vai dissipar bem mais do que na cidade litorânea. Aqui, ó, no deserto, amanhã o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor d'água na atmosfera. Já à noite, o calor que se dissipa rapidamente
quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impede que ele seja retido. Já na cidade litorânea é diferente. Pela manhã, a umidade resultante da evapotranspiração é maior e o vapor d'água aprisiona parte do calor do dia. Já à noite, as nuvens funcionam como uma estufa que retém o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando pouco a pouco. Outro fator que influencia são as massas de ar. São grandes corpos de ar que se deslocam, elas podem ser tropicais ou polares, e suas características em relação à temperatura e à quantidade de vapor de água dependem do seu local de origem. Portanto, podem ser continentais ou marítimas, quentes ou frias, secas ou úmidas. Elas influenciam o clima porque podem provocar fenômenos climáticos, como ventos, chuvas, tempestades, entre outros, e, portanto, podem aumentar ou diminuir a temperatura se a massa de ar for quente ou fria, respectivamente. As correntes marítimas são os movimentos das águas dos oceanos em virtude do movimento de rotação do planeta, dos ventos e da diferença de densidade das águas oceânicas. Elas influenciam o clima porque, da mesma forma que as massas de ar podem ser quentes ou frias, acumulando ou dispensando calor, o que aumenta ou diminui a temperatura. Vegetação. As formações ou espécies vegetais presentes num determinado local influenciam o clima porque a cobertura vegetal elimina maior ou menor a quantidade de vapor de água pela evapotranspiração e influência do ciclo hidrológico do local, aumentando ou diminuindo a quantidade de água e o vapor de água presentes na região. Próximo é a umidade, como vocês observam aí, a umidade, né? O gráfico da umidade é utilizada para descrever a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Portanto, é outro fator que influencia no clima de uma região, porque, dependendo da quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tende a aumentar ou diminuir a temperatura e modificar a vegetação. Precipitação indica qualquer queda em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, como chuva, granizo, neve, entre outros. Ela influencia o clima porque aumenta ou diminui a quantidade de água de uma região e, consequentemente, altera sua temperatura e vegetação. E temos a ação dos seres humanos, que altera o ritmo natural das mudanças do clima. O crescimento da taxa de emissão de gás carbônico na atmosfera, por exemplo, levaria milhares de anos para ocorrer naturalmente de forma significativa. Mas, com a interferência humana, pode alcançar níveis elevados em pouco tempo, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. O clima do Brasil é predominante tropical, devido ao fato de grande parte de seu território estar localizado na zona intertropical, embora a região sul e parte da região sudeste do país façam parte da zona temperada, apresentando assim climas mais amenos. Os principais tipos climáticos do Brasil são o equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes, predominando na região norte do país. Tropical, clima predominante no território brasileiro, caracterizado por temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Devido à grande extensão territorial do Brasil, apresenta modalidades bastante diferentes entre si, explicadas por diversos fatores, como o tipo de relevo e a influência da maritimidade, da continentalidade, das latitudes e das massas de ar. Assim, o Brasil apresenta o clima tropical continental em sua porção central, o Brasil de altitude nas áreas elevadas da região sudeste
E o tropical litorâneo, que, dentre as variantes do clima tropical, é a mais significativa e se encontra nas áreas próximas ao Oceano Atlântico. Semiárido, clima característico do sertão da região Nordeste. Apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro e chuvas escassas. Subtropical, esse tipo de clima ocorre nas áreas do país situadas abaixo do Trópico de Capricórnio, englobando toda a região sul e parte da região sudeste. As estações do ano são bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Agora é o nosso momento da atividade. Eu vou estar auxiliando vocês na atividade da página 72 a 74. Vamos lá? Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Alternativa A. O que é clima? É o conjunto das condições do tempo meteorológico que caracteriza uma região ao longo de grande período de tempo. B. O que se considera na determinação de clima? Consideram-se as condições habituais e as oscilações ocorridas em virtude das relações entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, a geosfera e a criosfera. C. O que é geosfera? É toda a parte sólida, interna e externa do planeta. D. O que é a criosfera? É a região da superfície terrestre coberta por gelo ou neve, incluindo calotas polares, blocos de gelo continentais, montanhas glaciais, geleiras marítimas, lagos e rios congelados. Letra E. O que é que estuda a climatologia? É a ciência que estuda os fenômenos relacionados ao clima, incluindo descrição, classificação, mudanças, natureza, evolução e formação. Segunda questão, faça a correspondência entre as colunas. A. Pressão atmosférica. É a pressão que a atmosfera exerce num determinado local. B. Localização. É definida pela latitude e longitude. C. Altitude. É a distância entre um determinado ponto do relevo e o nível do mar. D. Massa de ar. É um grande corpo de ar que se desloca. E. Corrente marítima. É o movimento das águas dos oceanos em virtude do movimento de rotação do planeta, dos ventos e da diferença de densidade das águas oceânicas. F. Umidade. É utilizada para descrever a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. G. Precipitação. É qualquer queda em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, como chuva, granizo, neve, entre outros. E a letra H, paisagem, é tudo que podemos perceber com nossos olhos de um determinado lugar. Então, vai ficar assim, a sequência C, G, D, F, B, H, E e A. Terceira questão. Observe o mapa do clima dos estados brasileiros e preencha os espaços de acordo com a legenda. Amazonas, clima equatorial. Rio de Janeiro, tropical litorâneo. Tocantins, tropical continental e equatorial. Pernambuco, tropical litorâneo e semiárido. Pará, equatorial e tropical continental. E Santa Catarina, subtropical. Próxima aula, Brasil Vegetação. Aí eu vou estar colocando outro vídeo para vocês, certo?